Você está assistindo Planeta Economia com Reinaldo Caféu. Olá, você está na TV Planeta Economia, eu sou Reinaldo Caféu, economista, e estamos lançando esse canal exatamente para mostrar para você que o mundo econômico não é tão complicado. A ideia é descomplicar a economia, trazer fatos relevantes da nossa economia numa linguagem próxima de você, que você possa entender e, mais que isso, ajudar a sua família a organizar as finanças pessoais, enfim, trabalhar muito forte nesse ambiente que afeta todos nós. E no programa de hoje você vai ver notícias da semana. Eu vou abordar temas relevantes como a Previdência Social, será que dinheiro dá em árvore? E vou dar dicas também de como usar melhor o seu dinheiro. Teremos uma grande entrevista, vamos abordar a agenda econômica e em finanças pessoais nós vamos dar início a uma série de abordagens que vai fazer você rever o seu conceito em relação ao seu dinheiro. Eu chamo você. Faça parte do nosso planeta. Conheça mais sobre o mundo dos negócios e finanças. Planeta Economia. www.planetaeconomia.com.br. News Planeta Economia. Bom, você já deve ter ouvido falar do tal do ajuste fiscal do governo. Não, o que é isso? Na verdade, o governo tem que trabalhar arrecadando, ele tributa todos nós, e ele tem que destinar o dinheiro. O dinheiro ele pode destinar para custear a máquina e, além disso, tem que sobrar dinheiro para fazer investimentos, senão não tem construção de aeroportos, estradas e assim por diante. Eu tenho encontrado muita gente que pergunta o seguinte, e aí, e se o governo pegasse uma maquininha que ele tem e pudesse emitir dinheiro, fabricar dinheiro? Diferentemente do que acontece na nossa casa, né? Eu, quando era pequeno, eu achava que o dinheiro dava em árvore, né? A gente ia lá fora no quintal da casa, não tinha esse dinheiro. Para o governo tem essa perspectiva. O dinheiro pode nascer sem árvore, é só ele pedir para a Casa da Moeda fazer emissão de dinheiro. Mas raciocina comigo. Se o governo toma a decisão de começar a emitir dinheiro, vai ter aumento na produção de produtos? Óbvio que não. Então você não tem nenhum impacto na oferta de produtos. Ora, se não vai ter mais produto, eu, você, todos nós vamos ter mais dinheiro no bolso, o que vai acontecer? Eu vou no supermercado querer comprar um produto, você vai no supermercado comprar o produto também, nós dois vamos começar a disputar quem é que leva. O vendedor esperto, ele sabe que se tem muita gente querendo comprar o produto dele, qual que é a lógica normal da lei de oferta e procura? Aumentar os preços. Aí vai o pesquisador do IBGE calcular a inflação. Passa lá no mercado, aquele produto que o mês passado custava R$1, agora está custando R$1,10. Ele busca outro produto, está custando R$1,05 e assim por diante. O que vai acontecer no final do período? Inflação. Portanto, não tem milagre. Por sinal, se emitir dinheiro resolver esse problema, a gente acabava com a fome do mundo. Agora, qual é a alternativa então? Bom, primeiro, o governo tem que manter a arrecadação, tem que ir atrás dos grandes devedores, enfim, fazer o dinheiro circular no seu cofre. Mas ele tem que melhorar a qualidade dos gastos, diminuir o tamanho da máquina administrativa para que sobe excedentes. Se mesmo assim faltar dinheiro, ele pode emitir títulos públicos. Aí sim é uma outra conversa que a gente vai inclusive abordar em uma outra oportunidade. Neste contexto todo, tem o problema da Previdência, que tem comido um dinheiro importante. Daí a necessidade da reforma da Previdência. Então há muitos caminhos para o governo ajustar suas finanças. O que não dá é essa saidinha fácil aí. Emitir dinheiro vai gerar inflação e nós só vamos ter uma ilusão monetária. Não é assim que você faz planejamento na área econômica. Gostou? Essa é a linguagem que nós vamos trabalhar. Acompanhe o nosso canal. Faça parte do nosso planeta. ST Corretora de Seguros. Faz parte do nosso planeta. News Planeta Economia. Você deve ter lido muita coisa aí sobre a reforma da Previdência Social. Eu vou abordar esse tema para entender um pouquinho o que está pegando nessa questão. Aqueles que defendem que a Previdência não tem déficit, eles estão, na verdade, trabalhando com um outro conceito, que é da Seguridade Social. A Seguridade Social está prevista na Constituição e ela tem que abranger três grandes e importantes áreas. A questão da saúde, a questão da assistência social e também da Previdência Social.
Então, primeiro conceito importante. A Previdência Social faz parte da Seguridade Social. A Seguridade Social recebe dinheiro de onde? Das empresas. Então, quando o empregador retém lá o INSS sobre a folha de salário, quando ele paga a COFINS, quando ele paga a contribuição social sobre o lucro, são fontes de financiamento que a Seguridade Social recebe. Você também, que é empregado, paga a sua contribuição, vai lá para a Seguridade Social. A arrecadação, parte da arrecadação que tem com os jogos de azar, de prognóstico, esse que a Caixa Econômica estabelece, também vai para isso. Então você tem um bolo. Desse dinheiro, existe uma tal de DRU, que é na verdade uma desvinculação da Receita da União, ela pega 30% desse dinheiro e manda para o Orçamento Geral. E aí começa o primeiro questionamento. Mas por que manda 30%? Se está com um déficit? Na verdade, faz parte da legislação. Realmente retira parte desse dinheiro arrecadado. Só que se tirarmos, se recolocarmos, na verdade, esses 30%, mesmo assim a coisa se complica. Mas agora eu quero pegar desse bolo de dinheiro da Seguridade e falar só da Previdência. Eu levantei até alguns números aqui, ó. A arrecadação só da Previdência, lembrando que ela faz parte da Seguridade, representa 5,8% do PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto, a geração de riqueza. O que é gasto? 8,2% do PIB. Então vamos fazer uma matemática fácil. Se arrecada 5,8% do PIB e gasta 8,2% do PIB, falta 2,4%. Em números, esse ano um buraco de 152 bilhões de reais. E para o ano que vem, se nada for feito, um buraco de mais de 200 bilhões. O que vai acontecer ao longo dos anos? O dinheiro canalizado para a Previdência Social vai comendo o dinheiro da Seguridade Social. E aí não vai ter dinheiro para pagar a assistência social e tampouco a questão da saúde. Então, a nossa geração hoje tem que olhar para esses números e dizer o que eu quero como futuro do país. Porque o que vai estar em jogo também é se a dívida pública vai aumentar. Então vamos imaginar que esse buraco vá permanecendo e o governo emita títulos para cobrir isso, como se fosse um cheque especial dele. Vai ter uma relação dívida pública com a geração de riqueza cada vez mais explosiva. Hoje está na casa de 70%, pode ir para 80%, 90%, 100%, vai chegar uma hora que as pessoas vão desconfiar se esse país é sério. E nós podemos ter problemas, por exemplo, como a Grécia teve. Portanto, é de muita responsabilidade atacarmos esse problema, tirarmos a questão ideológica, a paixão, sermos bastante racionais e entender cada face que a Seguridade Social tem e atacar esses problemas. É importante você saber disso para que a gente seja agente transformador. É isso. Você viu aqui a questão da Seguridade Social, descomplicamos a economia e você está no TV Planeta Economia. Tilibra faz parte do nosso planeta. News Planeta Economia. O brasileiro gosta da velha e conhecida caderneta de poupança. Começou lá atrás, né, com uma cadernetinha que a pessoa ia lá, anotava, juntava as moedinhas, né, e guardava o dinheiro por longo prazo. Em outros países, como os Estados Unidos, desde criança as aplicações financeiras já não são na poupança, eles gostam de mercado de ações, por exemplo, investir em bolsa de valores. Mas aos poucos o brasileiro vai adquirindo conhecimento e vai melhorando isso. A poupança, você deve ter visto, está rendendo abaixo de 0,5%. Para ser mais preciso, na casa de 0,47%. Por que está com essa remuneração? Houve uma mudança na legislação lá atrás e toda vez que a taxa básica de juros, a chamada taxa Selic, que é uma referência para o governo fazer rolar sua dívida, toda vez que ela chegar em 8,5%, a poupança passa a ter uma remuneração de 70% desse patamar. Como a taxa básica agora está em 7,5%, ela caiu para esse 0,47%. A primeira avaliação que você tem que fazer da poupança, se ela está ganhando da inflação, porque o que vale é o ganho real. Ganho real é o que você ganha acima da inflação. A ideia é você colocar R$1.000, corrige pela inflação e tem um ganho adicional, senão você vai perdendo poder aquisitivo. Então esse é o primeiro importante dica. A segunda é, dependendo do volume de dinheiro que você tem, você pode usar um pouco mais. Você já ouviu falar de renda variável, né? Então renda variável é aquela que você não tem certeza que vai ganhar, mas pode te dar um retorno maior. Por exemplo, comprar ações.
fala, puxa, mas eu não tenho tempo para fazer isso. É evidente que eu não estou falando aqui de você tirar totalmente seu dinheiro da poupança e começar a aplicar sem orientação no mercado acionário. Procure aí uma corretora, pegue orientação. Hoje, inclusive, é possível fazer essa aplicação através de um home broker, que é você ter no seu computador a tela ali para fazer o acompanhamento. Claro que aí eu oriento que você coloque aí 5% no máximo no seu dinheiro para poder experimentar. Além da renda variável, você tem também a chamada renda fixa em fundos de investimento. Tem letras como LCI, LCA, que você pode aplicar, e nesse caso LCI e LCA, você tem isenção de imposto, letras de câmbio do agronegócios ou letra de câmbio imobiliário. E aí você busca uma orientação, pode canalizar dinheiro para isso. Tem também os certificados de depósito bancário, os fundos de investimento. Agora, um cuidado. A caderneta de poupança, a LCA, a LCI, você não paga imposto de renda sobre o que você ganha. Por exemplo, se tiver um ganho de 0,47%, na poupança não tem imposto de renda. Nos fundos, na renda variável, você vai pagar o imposto de renda. Começa com 22,5% até 6 meses, depois vai caindo para 20%, 17,5% e quem aplica para mais de 2 anos, 15%. Então o que te interessa é o rendimento líquido. Em outras palavras, é assim. A poupança, pela facilidade, por tudo que tem, a gente chama no mundo financeiro de uma reserva de valor. Dificilmente você vai ter grandes ganhos. Se você tem um dinheiro um pouquinho maior, 5 mil, 8 mil, 10 mil, comece a olhar outras opções. E aí eu falo, saia da zona de conforto. Vale a pena ir até na agência, procurar o gerente da tua conta, explicar a sua situação financeira, o dinheiro que está sobrando e aí você tentar mesclar um pouquinho. Um pouquinho na poupança, um pouquinho em renda variável, em alguns fundos. O que vai acontecer no final de um período? Nessa mescla, pode ser que você tenha um rendimento superior a esse 0,47%. Vai para 0,5%, para 0,55%, eventualmente 0,6%. Os juros no Brasil estão em queda, mas a inflação está sob controle. Então esse ganho acima da inflação pode ainda ser compensador. A dica é sair da zona de conforto. Sabemos a dificuldade para ganhar dinheiro, mas temos que fazer então esse dinheiro render muito. Ficar em casa vendo o bonde passar não vai trazer mais dinheiro para você. Essa é a ideia, descomplicando a economia. Você está no Planeta Economia. Câmbio Bauru faz parte do nosso planeta. O mundo econômico, agora na palma de sua mão. Acompanhe nossas redes sociais. Faça parte de nosso planeta. Planeta Economia. Residencial Espaço Verde Comendador faz parte do nosso planeta. Finanças Pessoais com Reinaldo Cafeu. Olá, nós vamos começar hoje uma série de vídeos em que a gente vai abordar talvez um dos temas mais relevantes aqui do nosso canal, que é falar um pouco sobre finanças pessoais. Na verdade, ele está no campo aí da chamada finanças comportamentais. Como é que eu tomo decisões em relação ao meu dinheiro? Né? Se eu estou no vermelho, se eu não estou no vermelho, quais são as questões que estão em torno disso? Como é que você organiza o seu orçamento familiar? Será que você está criando valor? Você está tomando decisão certa? Olhando hoje para o que você tinha antes, tem mais ou tem menos? Será que você está ligado a esse mundo das finanças pessoais e ligando isso também com a questão da qualidade de vida? Nós vamos então, a partir deste vídeo, trazer para você, como eu disse, uma série de outros vídeos em que você vai ter noção clara do que está acontecendo e o que pode acontecer com o seu dinheiro daqui para frente. E para começar a nossa história, eu vou falar exatamente desse universo. Para mim, né, inclusive eu abordo isso em palestras que eu ministro nas empresas, para mim essa questão das finanças pessoais equilibrada, ter uma boa saúde financeira, é sinônimo de qualidade de vida. Quando você está com a conta arrebentada no vermelho, você não dorme direito, você tem problema com o relacionamento profissional, você foge até dos amigos e parentes, porque normalmente quando você vai estar no vermelho, fala para mim, não acontece? Você chega num parente para pedir emprestado. Isso é normal. Aí aquele churrasquinho do final de semana acaba não rolando. Por quê? Porque você não quer ir lá porque o sujeito vai cobrar você.
E tem pessoas que estão, inclusive, perdendo o relacionamento. Não sei se você sabia que antigamente uma das principais causas para a separação dos casais estava ligada à questão sexual. Ou uma traição, ou não tinha aquele entrosamento na cama. Agora, a questão das finanças já tem sido um dos principais motivos. E olha, virou inclusive uma epidemia. Há uma estatística que eu vou trazer para você, que 15% da população, cerca de 25 milhões de pessoas, de alguma maneira tem problema com a gestão do orçamento financeiro. São compulsivos, eventualmente gastam mais do que recebem, enfim, virou uma doença. Potencialmente pode chegar a 50 milhões. E tem até um nome essa questão que chama oneumania. Existe, sabe o quê? Grupos de apoio. Não tem aqueles alcoólatras anônimos de apoio? Tem agora também os devedores anônimos. É isso mesmo. Então, isso tem que ser tratado na real dimensão. Ou seja, você não pode imaginar que o orçamento familiar é uma coisa que tem que ser terceirizada, nem pode pensar que isso não é com você. E um outro detalhe, quando você se organiza em casa, quando você tem esse conceito das finanças pessoais, você passa esse conceito para os seus filhos. A família toda acaba, de alguma maneira, se envolvendo e, mais do que isso, se comprometendo. E você vai ver que há, sim, soluções para você sair dessa. Nós vamos, nos próximos programas, abordar esse tema, separando um pouquinho sobre a questão do seu ganho, o que fazer para melhorar o seu dinheiro e como é que você pode administrar seus gastos, inclusive dando um modelinho de planilha para fazer esse controle e abordando também como é que você vê se você está criando ou não valor. Vale a pena acompanhar. Nossa ideia é sempre descomplicar a economia. Fique no nosso planeta. Grupo Mátesis faz parte do nosso planeta. Notícia da semana. Bom, vamos passar para você agora as principais notícias que nós acompanhamos no mundo econômico. Saiu a notícia de que o varejo deve crescer 8,5% no mês de novembro. Puxado por quem? Black Friday. Afinal de contas, acabou caindo na última sexta-feira. Evidentemente que houve um grande impulso do ponto de vista de venda. Por sinal, da Black Friday, nós aqui no Brasil precisamos melhorar muito, né? Ainda muitas denúncias de fraude. Eu mesmo encontrei muita gente no shopping reclamando de propaganda enganosa. Foram para lá atraídos por uma determinada oferta, ou a quantidade era muito limitada, ou não tinha o tamanho que desejava. E as pessoas acabam se sentindo frustradas. Outra questão também que foi notícia na semana foi a divulgação da taxa de juros do cartão de crédito. 337,9% em média. É um absurdo, né? Nós pensarmos que no Brasil temos uma inflação abaixo de 3% ao ano e ter um financiamento no rotativo de cartão de crédito de quase 340% ao ano. Quem entra no limite do cheque, do limite rotativo do cartão de crédito, acaba dando um tiro no próprio pé. Afinal de contas, como é que você, tendo um reajuste salarial abaixo de 5% ao ano, se sujeita a pagar 340%? O melhor a fazer é sair dessa modalidade. Mas essa informação é relevante para você redobrar a sua atenção. Outra questão também importante que foi veiculada na semana foi a divulgação da prévia do índice de inflação, mais medido pela FIPE em São Paulo. A FIPE faz um trabalho importante e apura o IPC. O IPC ele é medido na cidade de São Paulo, mas dá um bom indicativo do que pode acontecer com a inflação oficial. E ela ficou em 0,32% na terceira quadricemana. Eles vão medindo, eles fazem assim, eles pegam 3 semanas desse mês e 1 semana do mês passado e compara com o mesmo período. E depois eles vão avançando até fechar 4 semanas. Nós estamos aguardando aí para a virada do mês a divulgação do índice oficial. 0,32% está dentro da expectativa. Nós vamos ter uma inflação para esse ano muito próxima a 3%, podendo chegar a 3,2%. O ano que vem, a inflação já vai ser um pouquinho maior, porque tem uma série de reajustes que poderão acontecer. Mas esse ano já está salvo e aquele grande problema que é a inflação, pelo menos com essa equipe econômica, está contornada. Essas são as questões mais importantes do ponto de vista das notícias. Mas eu quero também passar para vocês alguns eventos que vão ocorrer nessa semana. Nós teremos agora na quarta-feira a divulgação do IGPM, que é o Índice Geral de Preço do Mercado. Quem calcula é a Fundação Getúlio Vargas.
ela tem aí 60% de peso no atacado e isso acaba dependendo muito do dólar. O IGPM vem muito comportado, deu inclusive deflação. E por que esse indicador é importante? É o primeiro que o mercado já tem para comparar se você ganhou ou perdeu nas suas aplicações financeiras. E também o IGPM é a preferência nacional para os reajustes do aluguel. Se esse índice vier comportado, o reajuste do aluguel vai ser muito menor. Então, na próxima quarta-feira, a Fundação Getúlio Vargas divulga esse indicador. Na quinta-feira, o IBGE divulga a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios. Aí nós vamos ter um panorama da questão da ocupação, do emprego, mas agregado aí com a mobilidade social, um indicador muito importante que o mercado fica de olho. Na sexta-feira, dia 1º, teremos aí a divulgação do PIB do terceiro trimestre. Todo mundo muito ansioso para ver se no ciclo econômico nós saímos da recessão. Mais de 2 trimestres seguidos de desempenho positivo, que é com crescimento, você já diz que o país saiu da recessão e está no crescimento. O terceiro trimestre deve confirmar essa questão. Nós vamos estar de olho, certamente, na segunda-feira que vem, no nosso novo programa, nós vamos repercutir, mesmo porque ele vai ter um panorama, que setor cresceu mais, se a área de serviço se recuperou e, notadamente, olhar se o nível de investimento no país acabou se alterando. É ele que pode dar o tom para nós termos uma retomada mais vigorosa da nossa economia. E na sexta-feira nós vamos ter também uma divulgação da sondagem industrial. Aí é um termômetro para ver como é que a indústria brasileira vem se desempenhando. Nós temos boas notícias vinda do setor, por exemplo, das montadoras, né, com emplacamento de automóveis, aumento da produção, também são indicadores que complementam aquela situação de que, olha, saímos do pior, né? Eu tenho sempre avaliado essa questão econômica com uma letra U. Nós tivemos um período muito longo aí de queda, foram 2 anos de recessão, chegamos no fundo do poço e como é um U, ele tem uma barriga um pouco maior. Por ter uma barriga um pouco maior, a retomada do crescimento vai se dar de maneira mais lenta. Mas tudo está apontando para que o pior tenha ficado para trás. Nada para sair gastando por conta, nem comemorando demais, mas para quem vinha amargando quedas na produção, imaginar que nós vamos começar um ciclo de crescimento já é muito bom. É uma pena que nós estamos aí 4 anos pelo menos atrasados, ou seja, só lá para 2020 que a gente vai recuperar a produção, a geração de riqueza que acontecia nos últimos anos. Mas é aquela coisa, é um longo caminho, mas tem que ser trilhado. Claro que também ano que vem vai ser desafiador com a questão das eleições, mas isso é um tema que a gente pode abordar em outra oportunidade, inclusive nos próximos programas. Então é isso, panorama geral do que aconteceu na economia, o que vem pela frente e você sempre ligado aqui no nosso mundo econômico e venha fazer parte sempre do nosso planeta. Olá, hoje tenho a honra de trazer para vocês a nossa primeira entrevista, fazendo aqui a estreia do TV Planeta Economia. É um grande amigo, admiro o trabalho dele. Olha só como é que são as coisas, né? Eu adotava já o livro dele enquanto docente e acabei encontrando com ele no Conselho de Economia e nesses anos todos temos uma parceria que eu faço parte do Conselho de Economia como delegado e ele é presidente do Conselho de Economia do principal estado do país, que é o estado de São Paulo. Eu estou falando do Manuel Henriques Garcia, o Manolo, que é doutor em economia, também coautor do livro Fundamentos de Economia. Eu estou aqui com a 3ª edição, mas já está na 5ª edição, daqui a pouquinho o Manolo vai falar também desse trabalho. Manolo, é com alegria que eu tenho você aqui no primeiro programa da TV Planeta Economia, inclusive a primeira entrevista, e é uma honra para mim tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Café, a honraria. Eu já conheço o teu trabalho. Você tinha, anos atrás, um jornal de ampla divulgação de temas econômicos, numa linguagem extremamente popular, divulgando temas de interesse da sociedade em geral e para os economistas em particular. Então, eu estou vendo esse teu trabalho agora como uma continuidade de um trabalho que você já vem desenvolvendo com muito êxito há muitos anos. Então, parabéns pela continuidade do trabalho, desejo amplo sucesso e conte conosco aqui no Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo. Você sabe que o nosso Conselho, nesse momento, está num processo
extremamente amplo de revitalização. Nós estamos com um conselho amplamente descentralizado, dando oportunidade para que todos os colegas economistas tenham, digamos, condições de levar sua mensagem dentro de sua cidade, nas escolas de segundo grau e para a sociedade em geral. E sempre damos, como é da nossa profissão, somos divergentes porque pensamos estruturalmente de forma diferente. Mas é isso que nos une. Então, nosso conselho está contigo, aprova a tua iniciativa e conte sempre conosco. E nós temos que dar uma ampla divulgação para os nossos delegados municipais. Parabéns, Café. Legal. Inclusive, antes da gente falar da entrevista e falar um pouco de economia, essa nova roupagem do Conselho, principalmente valorizando o interior com os delegados municipais, tem trazido bons frutos, né, Manolo? É importante porque deu a ideia assim, de uma oxigenação do Conselho de Economia, né? É verdade. Aqui na capital, nós temos um contingente muito grande de economistas. Porém, é muito difícil reunirmos esses colegas economistas em eventos, em seminários. E no interior é muito mais fácil, o pessoal está mais perto. Alguns estão longe das delegacias, mas é nossa intenção trazê-los para que eles, junto conosco aqui em São Paulo, e você em Bauru e os demais delegados regionais, tem um oxigênio novo para o nosso conselho. Nós temos uma curva digamos, para os próximos 10 anos, uma curva em termos de idade muito elevada, e significa dizer que precisamos de uma renovação, tanto nas delegacias quanto e principalmente aqui na sede. E creio que estamos no caminho certo. Nas últimas eleições que ganhamos, trouxemos o Leonel do ABC para o Conselho, o Jair Capati de São José dos Campos para o Conselho. Ou seja, estamos dando para o chamado, entre aspas, interior, um peso muito maior do que ele tinha anteriormente. Precisamos, sim, continuar nessa trajetória. Muito bem, Manolo. Vamos falar um pouquinho de economia, e é evidente que esse momento que o país passa, né, é de muita ansiedade. Nós estamos saindo aí, na minha avaliação, de um ciclo de recessão e já começando a querer colocar um pouquinho a cara para frente, claro, puxado ainda pelo setor primário, mas esse ano devemos fechar no campo positivo, e um desafio para o ano que vem, que nós temos, além da retomada do crescimento, também a questão das eleições. Então eu gostaria que você abordasse pontualmente algumas questões ligadas a esse mundo econômico. A primeira delas é uma preocupação com a inflação. Na sua avaliação, a inflação controlada hoje, ela é fruto só da recessão, ou porque, de alguma maneira, a política de juros foi adequada e ela tem perspectiva de se manter rodeando os 4%, principalmente porque nós não teremos, eventualmente, a crise das commodities daqui para frente? Em resumo, estamos falando de uma inflação controlada a custo da queda da demanda, ou dá para apostar que nós teremos aí alguns anos de trégua no controle dos preços no país? Mas não há a menor dúvida de que duas variáveis devem ser levadas em conta para explicar essa queda tão acentuada na taxa de inflação, medida principalmente pelo IPCA. Porque medida por outros índices, Cafeu, a queda ainda é muito maior. Temos índices, por exemplo, o IGPM, que está negativo na previsão até o final do ano. O IGPDI também está extremamente baixo, quase beirando o negativo. Mas eu diria que, além da excelente safra agrícola que tivemos este ano, a recessão também joga um papel importante. E havendo crescimento, é claro que a expectativa, a projeção de 3% para esse crescimento no próximo, a inflação é baixa para os nossos padrões. Então nós vamos continuar tendo o efeito positivo dessa inflação extremamente baixa, principalmente esse ano.
porque se nós lembrarmos, os reajustes salariais desse ano levaram em conta uma inflação próxima de 7,2%, que era a inflação do ano passado, que foi repassada para esse ano. Então, há um efeito muito positivo do ponto de vista da renda real, que é o que está, de certa forma, ativando o consumo e agregando mais trabalhadores no mercado de trabalho. É verdade que é mais o informal e o empresarial, estamos saindo, digamos, bem, de maneira, digamos, devagar, mas estamos saindo, sim, do processo recessivo. A inflação ainda vai continuar baixa para o nosso padrão, repito, mas não tão baixa quanto esse ano, porque vai haver um aumento de demanda e a safra agrícola do ano que vem não é tão boa quanto a desse ano. Mas a trajetória ainda é uma trajetória, digamos, abaixo de 4,5% para esse ano que vem. E também as previsões para 2019, é verdade, aí já depende de 2018, que é um ano eleitoral extremamente importante. Essa é a nossa grande dúvida sobre o crescimento econômico a partir de 2018. Quem vai ganhar as eleições em 2018? Como você pode observar, né, nós falamos da questão da recessão e inflação. O que acontece? Com recessão, as pessoas perdem poder aquisitivo, acabam reduzindo a sua demanda e os preços acabam se comportando. O que o Manolo acaba de colocar é que, para o ano que vem, com ganhos reais, né, porque afinal de contas o emprego está voltando, é possível movimentar esse mercado de consumo e, movimentando o mercado de consumo, pressiona um pouco os preços. Em outras palavras, o empresário vai ficar de olho no comportamento de nós, consumidores, e talvez tentar melhorar um pouquinho sua margem. E os institutos vão capturar naturalmente isso, detectar isso e transformar isso no índice de inflação. Manolo, uma das variáveis que tem preocupado e norteado, inclusive, o dia a dia do mercado é, sem dúvida alguma, a questão fiscal, né? Nós sabemos que sem um controle fiscal bastante rígido, sem sobras primárias, você tem desconfiança, dívida pública em relação ao produto interno bruto cresce, o Brasil tem uma rolagem da dívida no curto prazo, né? 40 meses em média, é a informação que nós temos. Como é que você vê a necessidade da reforma, e notadamente a reforma da Previdência, para dar essa sustentação do crescimento de longo prazo, inclusive acalmar o próprio mercado em relação à capacidade do governo de honrar os seus compromissos? Bom, do ponto de vista, digamos, do ajuste do setor público, não há a menor dúvida de que se torna necessária uma reforma da Previdência, mas principalmente no setor público. Infelizmente, Café, o governo não conseguiu, durante esse ano, passar uma imagem da importância da reforma previdenciária para a sociedade como um todo. Ele encontrou muita resistência na oposição. A oposição olha aquele que ganha salário mínimo. A oposição não quer olhar aquele que ganha 50 mil reais por mês, que é uma leva espantosamente elevada de funcionários públicos que estão no legislativo, estão no judiciário, estão no executivo e estão e são muito poderosos porque têm associações extremamente fortes, fazem lobbies muito acentuados junto aos congressistas. E a imagem que se passou é que aquele que ganha um salário mínimo está com problemas. Então, essa condição de, olha, a reforma da Previdência vai tirar a aposentadoria daquele que ganha um salário mínimo. Houve um desvio do foco. O foco é o funcionário público, o servidor público. E esse servidor público acaba não tendo, digamos, nada contra ele, porque a oposição e as associações
e as associações digamos, sindicais, ou as centrais sindicais, desviaram o foco, e quando você pergunta para uma pessoa da rua sobre uma questão do mercado de trabalho, da nova lei trabalhista, ela diz, olha, eu nunca vou me aposentar, eu vou morrer antes de me aposentar. Ou seja, criar uma situação que está difícil de ser modificada, porque as pesquisas estão mostrando que a sociedade como um todo é contrária à Previdência. E, pasme todos os colegas e quem nos vê e ouve, houve uma CPI no Senado ou no Congresso provando que a Previdência está superavitária. Imagina você o horror, né, da oposição que nós estamos tendo. Então, houve um desvio do foco e, infelizmente, o povo foi enganado e está sendo enganado mais uma vez. O foco é o funcionário público, aquele que ganha, que se aposenta com 30, 40, 50 mil reais por mês, e é um conjunto pequeno que tem 10 vezes mais recursos do que milhões de pessoas que ganham um salário mínimo. A reforma da Previdência é extremamente importante e seria necessário que nós, economistas, tivéssemos um papel mais acentuado de dizer à população, olha, você não vai ser prejudicado. Não pense que você vai ser prejudicado. Quem vai ser prejudicado é o servidor público, que se aposenta com 47 anos, em média, com 48 anos, e continua depois recebendo aquele valor que ele estava recebendo na ativa. É fundamental a reforma da Previdência, mas, infelizmente, está havendo muita dificuldade por parte do governo em aprová-la. É necessária a sua aprovação. Senão, o ano que vem não sabemos nas mãos de quem o país vai parar e também não sabemos qual será a nova trajetória de crescimento econômico. Só para a gente fechar, Manolo, sua posição pessoal, otimista com o futuro do país? Podemos dizer que esse período recessivo, apesar de todos os desafios e gargalos, podemos estar começando uma retomada de crescimento? Sim, o crescimento previsto para esse ano pelo relatório Focus está em torno de 0,73%, podendo chegar até 1%. O ano que vem temos previsões em torno de 2,5% chega até 3%, conforme digamos, a entidade que está fazendo a divulgação dessa projeção. Vamos crescer, sim, o ano que vem. Mas eu creio que a grande incógnita está a partir de 2019. Quem vai ser o candidato eleito que vai levar o país de volta para o crescimento econômico? Pelo que nós temos hoje aí no horizonte, tomara que tudo isso mude, estamos bastante preocupados com a possibilidade de continuarmos durante mais 4 ou 5 anos num processo de lentidão para a saída da recessão. Seria o pior dos mundos. Tomara que não ocorra. O Brasil não merece que isto venha a ocorrer. Muito bem. Manolo, eu quero agradecer a sua participação. Foi, como eu disse no início, uma honra tê-lo aqui no primeiro programa de entrevistas da nossa TV Planeta Economia. E abro aí para você, para suas despedidas aí. Muito obrigado por ter me atendido. Bom, só tenho a dizer que me sinto honrado de ser o primeiro a ser entrevistado por você. E mais, desejo um sucesso extraordinário a você com o teu novo programa, Planeta Economia, porque eu tenho certeza que todos nós vamos ganhar com essa iniciativa que você está realizando nesse momento do tempo. Parabéns, Capelo. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui ao Manuel Henrique Garcia, o amigo Manolo, presidente do Conselho Regional de Economia, que participou dessa primeira entrevista, dando um panorama da nossa economia. Faça parte do nosso planeta. É assim que a gente descomplica a economia. Profite. Faz parte do nosso planeta. Este foi o Planeta Economia. Curta, compartilhe, inscreva-se e se você estiver no YouTube, ative o sininho para receber as notificações. Planeta Economia,
o mundo econômico na palma da sua mão. Conheça mais sobre o mundo dos negócios e finanças. Planeta Economia. www.planetaeconomia.com.br